Depois de Débora e Baraque terem derrotado Sísera, o povo se afastou de Deus novamente. Devido a isso, Deus permitiu que os amalequitas e os midianitas aterrorizassem o povo de Deus. Durante 7 anos, eles queimaram suas colheitas e invadiram suas terras. Por causa disso, os israelitas tiveram que morar em cavernas para não serem mortos. Mas será que Deus os abandonou? Claro que não, porque Deus tinha um plano para derrotar os inimigos. Vamos ver quem era o libertador? Bora pra historinha! Historinha de hoje! O escolhido Gideão! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha a tia Vânia aqui de novo para contar mais uma historinha para vocês. Os israelitas já estavam sofrendo durante 7 anos. Então, eles resolveram clamar ao Senhor. Só que dessa vez, Deus mandou um profeta. E esse profeta começou a mostrar para eles a trajetória deles, desde lá do tempo de Moisés, depois o tempo de Josué, e começou a expor todo o pecado deles e por que eles estavam passando, esses problemas, por que eles estavam sendo aterrorizados pelos midianitas e pelos amalequitas. Mas não foi só isso que Deus estava mostrando para ele. Deus também tinha um plano, lembra? Então, Deus estava procurando um libertador. Naqueles dias havia um homem chamado Gideão. Ele amava ao Senhor e ele estava malhando trigo no lagar. Então, de repente, chegou um anjo e chamou Gideão para trazer uma mensagem de Deus. Falou para Gideão que Gideão era corajoso, e que Deus estaria com ele e que tinha escolhido ele para libertar o seu povo dos inimigos. Gideão, no começo, não acreditou e falou assim: mas como o Senhor pode ser eu, Senhor, o escolhido? Se a minha tribo que eu pertenço, a de Manassés, é a mais pobre e eu, na minha família, sou o menor, Mas aí o anjo falou para ele assim: Deus estará contigo. Mas mesmo assim, Gideão ainda ficou desconfiado. Então ele falou para o anjo esperar um pouco, que ele ia até a casa dele. Quando ele chegou lá na casa dele, ele preparou um alimento, para dar de oferta para o anjo. Quando ele chegou lá perto do anjo, o anjo falou para ele colocar esse alimento em cima de uma pedra. Então ele colocou. Logo que ele colocou lá na pedra, o anjo pegou o seu cajado e tocou no alimento. E o alimento pegou fogo. E aí Gideão ficou olhando. Quando o fogo abaixou, ele procurou o anjo e o anjo desapareceu. E foi aí que Gideão acreditou que aquele anjo tinha trago uma mensagem de Deus. Estava falando por Deus. Então, ali naquele mesmo local, ele criou um altar para adoração ao nosso Deus. Mas aí, nesse mesmo dia, Deus chamou Gideão novamente porque ele tinha uma missão para Gideão. Deus sabia que ali nas terras do seu pai Joás, ele tinha um altar de Baal e tinha adoradores de Baal. Então ele falou para ele destruir esse altar e construir no lugar um altar ao nosso Deus. Mas aí, será que Gideão ficou com medo? Não obedeceu? Claro que não, ele obedeceu. Então, como Gideão era esperto, era de dia, ele esperou escurecer, e ele chamou 10 empregados. Foram lá e destruíram o altar de Baal. Mas, na manhã seguinte, os adoradores de Baal foram lá adorar Baal. Quando eles viram que estava tudo destruído, já desconfiaram que tinha sido Gideão. Foram correndo falar com o pai dele, Joás. Joás, seu filho tem que ser morto, ele destruiu o altar do nosso Deus Baal. Mas o pai de Gideão, Joás, era um homem sábio. Então ele falou assim: vamos ler lá na Bíblia com a tia? Vocês estão defendendo Baal?
quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. E assim, aqueles homens, não mataram Gideão. E o que a gente aprende com essa história, crianças? A gente aprende que Gideão, ele era um homem corajoso e também ele obedeceu a Deus, né? Ele passou apesar dele estar com medo, ele obedeceu a Deus e ele cumpriu as ordens do nosso Deus. Mas a história de Gideão, criançada, não termina aqui. Deus ainda tem um plano ainda maior para Gideão. E que esse plano a tia vai contar para vocês na próxima historinha. Eu espero que vocês assistam, porque vai ser demais, tá bom? Então fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima historinha. Beijinho, beijinho! Tchau, tchau!